Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Livro do profeta Jeremias, ou Neemias. Livro do profeta Neemias. Capítulo de número 4. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Enquanto os irmãos procuram, quero deixar os meus agradecimentos a Deus por estar aqui convosco nesta noite. Para mim é motivo de grande alegria poder participar convosco deste culto que é ofertado pelo departamento da mocidade. Mais uma igreja a qual eu estou conhecendo. Estou aqui a convite do líder da mocidade daqui, né? Glória a Deus. Louvo ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. E que Deus em Cristo fale aos nossos corações nesta noite. Agradeço ao pastor dessa igreja por confiar a mim o seu púlpito, em nome de Jesus. Todos encontraram? Diz assim: assim, nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até a metade, porque o povo tinha mente para o trabalho. Em outras traduções, o povo estava animado. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, quando me foi passado este versículo, tema de hoje, eu fui ler, eu reli, li mais uma vez e perguntei a Deus o que é que Deus tinha a tratar conosco nesta noite. E Deus começou a falar ao meu coração a respeito desse versículo coisas interessantes. Mas antes de entrarmos no versículo ao qual nós lemos, é necessário falarmos um pouco do contexto deste texto. Onde se passava, o que é que estava acontecendo. Perceba que este versículo, ele está falando de uma reconstrução. E na história de Israel, houve um tempo a qual o povo de Deus, por conta da sua desobediência, por conta de seu pecado, por conta da sua não adoração a Deus, por conta de não ouvir a repreensão do nosso Criador, o Senhor permitiu que Israel fosse levada cativa durante 70 anos em Babilônia. E quando o rei Nabucodonosor invadiu a Israel para trazer consigo os israelitas cativos, ele destruiu a nação de Israel, destruiu o templo a qual Salomão construiu, destruiu as muralhas que cercavam a cidade de Jerusalém. E esse é o contexto a qual está inserido este versículo. Perceba que Israel passou 70 anos cativo, preso, 70 anos sem liberdade, 70 anos sem poder adorar ao Deus a qual ele servia, 70 anos sem expressar a liberdade em sua adoração. E quando eles saem do seu cativeiro, quando Ciro dá o decreto para que os israelitas voltassem para a sua terra, eles retornam para a sua terra. De fato, um momento feliz, como descreve o Salmo 126. Quando voltávamos para Sião, os nossos corações se alegravam,
De fato, porque agora eles estavam livres. Mas quando eles chegam em Sião, quando eles chegam em Jerusalém, eles se deparam com a sua terra destruída, com as suas muralhas destruídas, com o seu templo destruído. Eu imagino que a tristeza, a decepção, logo veio em seus corações. O profeta Ageu, que foi o primeiro profeta, logo após o cativeiro, ele proclama o povo para reconstruir o templo, porque Deus utiliza isso no profeta, e o profeta fala que a segunda glória do templo seria maior do que a da primeira. Mas mesmo assim, o povo não tinha ânimo para reconstruir, porque eles não acreditavam que o segundo templo que eles construíssem seria maior do que o primeiro. Quando eles olharam para as dificuldades que seriam, vem o desânimo, a falta de esperança, a falta de fé, a falta de vontade. Porque uma coisa é quando você constrói, uma coisa é quando você planeja para construir, e você constrói com alegria, porque é a primeira vez, é a realização de um sonho seu, de um desejo seu. Outra coisa é quando você vai reconstruir, porque a reconstrução é refazer o que você fez uma primeira vez. Ou seja, quando eles começaram a reconstruir, eles estavam reconstruindo algo que foi destruído anteriormente. E aquilo que é destruído, aquilo que nós perdemos, nos faz falta. Aquilo que nos é tirado, nos deixa tristes, decepcionados, sem força, até mesmo sem desejo de querer correr atrás para pegar de volta, às vezes por conta do que foi tirado, do que foi destruído. Se foi algo muito valioso, muito precioso, se foi algo grande, nós nos colocamos logo como incapazes de reconstruir aquilo que nós construímos de forma grande. Foi o que os israelitas pensaram: como é que nós vamos reconstruir algo tamanho? Já estamos frágeis, porque nós estamos vindo de um cativeiro que foi terrível. Estamos fracos porque nós estamos vindo de 70 anos sem poder adorar, de 70 anos presos. Como é que agora nós vamos ter ânimo para reconstruir? E a Bíblia conta que no livro do profeta Ageu, que o profeta Ageu começa a lembrar o povo das maravilhas que Deus fez, e eles começam a acreditar na reconstrução, e eles começam a reconstruir o templo do Senhor. E nós vamos agora pular para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Da mesma forma, Neemias, ele pede para o rei, para ele retornar para a sua terra, porque Neemias estavam na direção de Deus para animar o povo, para que eles pudessem reconstruir os seus muros, porque o povo estava desanimado, e não tinha ninguém que animasse o povo, não tinha ninguém que tomasse a frente, para que o povo pudesse olhar como espelho e seguir. Então Deus utiliza-se de Neemias. Neemias volta para Jerusalém, coloca no coração do povo o desejo e a necessidade de reconstruir os muros de Jerusalém. E lemos no versículo 6 que o povo estava empenhado, animado nessa reconstrução, porque um homem conseguiu
direcioná-los para esse ânimo, para esse empenho. E quando nós olhamos e vemos os versículos anteriores, nós encontramos os que são contra a reconstrução. Nós vemos aqueles que não acreditam na nossa reconstrução. Nós encontramos aqueles que não acreditam, que Deus pode fazer tudo de novo. E eles começam a caçoar daqueles que trabalham, daqueles que estão com ânimo. Embora as dificuldades sejam tremendas, embora os obstáculos sejam grandes, embora a reconstrução seja enorme, mas nós temos que ter ânimo e não podemos desistir, não podemos parar, não podemos retroceder, não podemos, aleluia, pensar que não vai dar certo, porque quem está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Mas as palavras vêm, as pessoas vão dizer que não vai dar certo, que não tem como, que esta reconstrução não vai ser igual à primeira, vai ser uma reconstrução fraca, frágil. Como Sanbalate diz, até as raposas quando correr, vai cair essas muralhas. Mas eu me apego com algo que Jesus Cristo diz para os seus discípulos: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham, eu venci o mundo. Você está entendendo? Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui eu entendo que o ânimo é uma ferramenta fundamental para que nós possamos ficar de pé em meio às adversidades. Sem ânimo, nós não conseguimos continuar em nossa caminhada. Sem ânimo, nós não vamos sentir forças para fazer aquilo que nos é proposto a fazer. Sem ânimo, em vez de nós estarmos motivados para fazer crescer, nós vamos estar desmotivados, querendo que pare, sem acreditar que Deus pode fazer prosperar. Nessa noite eu vim até aqui para dizer para você: acredite, tenha ânimo. Aquilo que Deus confiou em sua mão é para você fazer. Não importa se disseram para você que não vai dar certo, não importa se disseram para você que é muito grande, que você não vai ter forças para ir até o fim. O que importa é que Deus está dizendo para você: eu estou contigo, aleluia. O que importa é que Deus está dizendo para você: tenha ânimo, aleluia, porque você não vai perecer, aleluia, nesta obra que você está executando. Não me importa o tamanho, a dimensão, não interessa quais são os obstáculos. Se Sanbalate, se Tobias está dizendo que não vai dar certo, está jogando palavras para trazer desânimo para você, não me interessa. O que importa é que Deus está dizendo para nós: não temas, porque eu sou contigo. Você acredita nisso? Deus está com você, aleluia. Deus está comigo, aleluia. Deus está conosco, aleluia.
E eu não li na Bíblia ainda, aleluia, nenhuma passagem dizendo que quando Deus entra numa peleja, Ele entra para perder. Não, quando Deus entra numa peleja, Ele entra para ganhar. Então se Deus investiu em você, é porque Ele sabe, aleluia, o potencial que você tem. Então vai até o fim, porque Ele investiu em você, foi para você ganhar, foi para você prevalecer, aleluia. Tem um ânimo, sem ânimo não tem como trabalhar por uma reconstrução. Ânimo puxa a esperança. Tenha esperança. De que, embora o momento presente que você está vendo seja um deserto terrível, mas tenha esperança de que, se Deus não tirar do deserto, pelo menos um oásis Ele vai fazer você passar. É porque tem coisas em nossas vidas, amados, que Deus não está interessado em nos tirar. Você sabia disso? Existem problemas, existem coisas em nossas vidas, milagres que nós queremos que Deus faça, que Deus não está interessado em fazer. Não porque Ele não tenha poder para fazer. Apóstolo Paulo, depois dele ter uma visão tremenda, ele disse que foi lhe colocado um espinho na carne. E ele disse que orou 3 vezes ao Senhor para que Deus tirasse o espinho da carne. Quantas vezes Deus tirou? Quantas? Mas Deus disse o que a Paulo? Paulo, Paulo, a minha graça me basta. Você está entendendo? Existem coisas que nós passamos em nossas vidas que Deus talvez não vá nos tirar nesse momento, mas a graça dele Ele vai derramar para que nós possamos resistir. Mas a graça dele Ele vai derramar para que nós possamos criar forças e nos colocarmos de pé e olhar para a frente e continuar a prosseguir em nossa jornada. Porque a graça do Senhor, ela é aperfeiçoada em nossas fraquezas. O apóstolo Paulo diz: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Ou seja, quando eu reconheço as minhas fraquezas, a minha pequenez, aleluia, a minha dependência de Deus, é quando Deus age, me dando forças para que eu possa ir até o fim. Porque nós não somos super-homens, nós não temos super forças. Nós somos dependentes do Senhor. E se nós tivéssemos, ou se nós tiver essa consciência que nós dependemos do Senhor, nunca vai nos faltar ânimo para uma reconstrução. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que foi lhe arrancado ao longo dos tempos. Eu não sei qual é a área da sua vida que está necessitando de uma reconstrução. Eu não sei o que você tem orado e pedido a Deus para que Deus faça. Mas Deus sabe de todas as coisas, está dizendo para você: tenha bom ânimo, anime-se. Porque se você não acreditar que Deus pode fazer, fica difícil Ele tirar você dessa situação. Porque se você não tiver fé que Deus pode restaurar, fica difícil a restauração na tua casa, na tua vida, na tua família. Se você não acreditar que Deus pode curar, fica difícil a execução da cura que você tem pedido
do milagre que você tem pedido. Eu sei que o tempo é o inimigo do ânimo, não é? Porque quanto mais vai passando o tempo, quanto mais o tempo se passa e nós não vemos as coisas acontecerem em nossas vidas, nós vamos ficando mais e mais sem ânimo e questionando a Deus. Será, Deus? Será mesmo que vai acontecer? Ou até quando? Será que foi o Senhor que falou? Será que foi o Senhor que prometeu? Eu só vejo dificuldade em minha frente. Eu só vejo problemas em minha frente. Há um versículo que diz: ainda que só um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há um salmo que diz que nós temos que confiar no Senhor, ou seja, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não me interessa o tempo, mas se eu estiver com o ânimo e confiando no Senhor, o vento vem, aleluia, as dificuldades vêm para tentar nos tirar da posição, do lugar, aleluia. Eu posso até me mexer, mas eu não vou sair do lugar, porque eu estou confiando no Senhor. E eu sei que um dia Ele irá cumprir aquilo que Ele prometeu. E eu sei que um dia a reconstrução que eu comecei se completará. Aleluia! Mas eu não posso desistir, eu não posso parar, eu não posso retroceder, não. Porque é isso que o nosso inimigo quer que nós venhamos a fazer. Que nós paremos, que nós venhamos desistir. Vivemos em épocas difíceis. E quantos do nosso meio não se deixaram se vencer pelos obstáculos que nós passamos? Quantos não têm mais ânimo para continuar na caminhada? Quantos já desistiram? Tem uns que perdem o ânimo e deixam de vir. Mas tem muitos que estão desanimados dentro da igreja. Tem muitos que ainda vêm para os cultos, mas vêm só por vir. Tem muitos que vêm para os cultos, mas não sentem mais aquela alegria, aquele ânimo, aquele prazer. Deus quer resgatar isso em nossas vidas. Deus quer restaurar esse desejo, essa vontade em nossos corações. Deus quer que eu e você, aleluia, não perca esse ânimo de adorá-lo, de buscá-lo. São muitas coisas que nós temos que reconstruir. Muitas coisas. E essa temática de hoje é muito propícia. Porque
que estar motivados para podermos continuar nessa luta, nessa peleja, nessa batalha. O apóstolo Paulo disse que, uma certa vez, disse que nós temos que estar preparados para o dia mau, para o dia da adversidade, para o dia onde nós vamos preferir não ter vivido ele. Nós temos que estar preparados para esse dia. Não perca o ânimo, amados. Não perca o desejo. Aquilo que você está fazendo, continue a fazer. Aquilo que Deus colocou em tuas mãos, continue a executar. Talvez ninguém esteja vendo. Talvez por conta disso você é desprezado, desprezada, humilhado, humilhada. Talvez por conta disso ninguém te compreende. Mas tenha ânimo. Continue. Não pare. Talvez ninguém entenda, mas Deus é contigo. Não desista. Continue. Edifique. Por mais que as pessoas falem que não vai dar certo, por mais que ninguém acredite, mas confie no Senhor. Mas acredite no Senhor, que o que foi derrubado, Ele pode reerguer melhor do que o que era antes. Acredite que aquilo que foi perdido, Ele pode restaurar 2 vezes mais. Acredite que ainda há esperança, mesmo que a árvore ela for cortada, o seu renovo ele brotará. Acredite, aleluia, que Deus traz à existência aquilo que não existe. Acredite que Deus se levanta do seu trono por causa da opressão do pobre e do gemido dos necessitados. Acredite que o Deus que você serve, Ele diz que é o Deus do impossível. Aleluia. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Você não está sozinho. Você não está sozinha. E o povo foi até o fim. Continua no texto do capítulo 4. Do versículo 1 ao versículo 3, eles caçoavam do povo. No versículo 6, Neemias declara e mostra que o povo estava animado e já havia concluído a metade da construção. A metade. O ânimo também vem a partir do tamanho da obra que nós já fizemos para o Senhor. Quando nós vemos que está mais perto do que longe, nós ficamos mais animados. E depois disso, eles não ficaram contentes e se levantaram para querer pelejar mais uma vez. Mas Neemias, ele foi sábio e arquitetou um plano de vigilância para que, se algum deles tentasse invadir, eles pudessem revidar. E eles conseguiram concluir a obra. Estejam vigilantes, estejam atentos,
Porque quando você está construindo, muitas pessoas vão se levantar, muitas coisas vão acontecer para pelejar contra você, para tentar pegar você em momentos de fragilidade e fraqueza, para tentar vencer você nesta peleja. Mas faça como esses homens da reconstrução. De um lado estava com as ferramentas para construir, com uma mão, e com a outra mão estava com a espada, aleluia, para se proteger e atacar quem viesse contra ele. Aleluias. De um lado você construa, reconstrua, trabalhe para a reconstrução, mas do outro fica com a espada na mão, aleluia, para batalhar contra as hostes espirituais da maldade que possam se levantar contra você. Estamos numa guerra e nós não podemos, em momento algum, vacilar. A mensagem de hoje para nós é: tenham ânimo. Amém? Amém? Tenham ânimo. Não desistam. Apenas está começando. Então tenham ânimo para concluir esta tão grande obra. Não é que Deus dependa de você, dependa de mim, mas Ele conta comigo e conta com você. E se você disse: eis-me aqui, tenha um coração cheio de ânimo. Saiba que obstáculos vêm, pessoas vão se levantar, mas continue firme e constante no Senhor, sempre abundante, sabendo vós que o vosso trabalho no Senhor não é vão, sabendo vós que vale a pena sofrer por amor do Evangelho aqui, sabendo vós, aleluia, que faz parte e que nós somos bem-aventurados quando as pessoas nos injuriam, nos caluniam por amor a Cristo, sabendo nós, aleluia, que tudo isso um dia vai passar e que a nossa verdadeira alegria e paz está lá no céu, aonde Ele nos prometeu uma morada, aleluia, e que nada nesta terra vai se comparar com aquilo que Ele arquitetou e planejou para nós, aleluia. Continuem firmes, em nome de Jesus. Eu quero tão somente agradecer a minha oportunidade aqui nesta noite. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, em nome de Jesus. Como foi bem ministrado aqui, palavra de ânimo, né? Que o inimigo não é besta, não. O inimigo não é besta. O Senhor, Deus, Jesus, Ele consegue fazer uma leitura interna da gente. O inimigo consegue fazer uma leitura externa. Mas Ele conhece você fisicamente. Ele sabe o seu olhar quando está triste, o seu olhar quando está alegre. Não sabe? Então, do mesmo jeito foi lá. Quando começamos a trabalhar para o Senhor, Ele vai começar a vir as barreiras para tentar pararmos. Porque o ânimo, quando perdemos o ânimo, já é uma desconstrução da nossa alegria e da nossa esperança. É uma desconstrução. E como é que vamos construir isso de novo? Através de Deus, nos fortificando, porque o Espírito Santo já está aqui, Ele não deixou, nós não vamos mais suplicar ao Senhor não, Deus Espírito Santo, Ele está aqui perto de nós, está aqui ao seu lado, para lhe instruir, mas cabe a mim e a você o quê? Orar, buscar, isso é o que depende da gente. As demais coisas, pode deixar que o Senhor se compromete a fazer.
Temos que ter a perseverança da palavra do Senhor, que vai se concretizar nas nossas vidas, em meio a tantas dificuldades. E cada dia mais dificultoso se torna ser cristão. Não só em meio a aflições, mas em meio a todo um termo de caráter e entre outras coisas que não compete a mim e a você julgar. Mas Deus trabalhar pela sua misericórdia na vida de cada um, né? Se estamos fortes ou fracos, se estamos fortes, temos que orar pelos fracos. Se estamos fracos, temos que pedir a Deus misericórdia. E eu e você tem que orar. Sempre é assim. Não vai mudar. Até a vida do nosso Senhor. Então que vocês cada dia busquem. Não venha como aqui foi ministrado. Não venha só por vir. Venha sabendo que você já tem que sair de casa e tem que passar dia após dia entendendo que somos dependentes do Senhor. Não é só num culto, não. É na sua casa, no seu trabalho. É dia após dia. Se acordou, Deus permitiu que você respirasse. Proclama o nome do Senhor, porque Ele está contigo. Né? Foi dormir, ore. Acordou, ore. O Espírito Santo é tido. Tem gente que diz que é o nosso amigo, né? Está ao nosso lado para todas as horas, né? Ele não rejeita momentaneamente minha hora triste, nem alegre, ou qualquer coisa que eu venha falar que desagrade. Ele sempre está ao nosso pé. Cabe a nós chamá-lo. Cabe a nós buscá-lo. Porque se a igreja, sem o temor do Espírito Santo, sem o Espírito Santo dentro da sua vida, não vai, né, pastor? O Espírito Santo foi o que Deus deixou para eu e você buscar. Então sai com essa palavra de ânimo que foi ministrada aqui pelo Tiago, presbítero Tiago. Palavra muito instruída e muito de ânimo, né? Eu gostaria de agradecer a ministração do presbítero Tiago e sua família. Que Deus continue usando o Senhor, usando sua família. E cada dia mais o Espírito venha estar dentro do seu lar para que possa crescer juntos na obra do Senhor, né? Porque a família é o nosso combustível, né? Para permanecer de pé. Gostaria de agradecer meu amigo Alexandre e sua esposa, Kátia, que veio louvar aqui. Que o Senhor cada dia mais o sustente na sua obra. Cada dia mais faça crescer. Peça a Ele instrução e sabedoria, que as demais coisas Ele vai fazer no momento certo. Queria agradecer os conjuntos da fé e mulheres da oração por estar aqui colaborando no culto dos jovens e também meu conjunto, né? Mensageiros da profecia, minhas crias adotivas, né? Não tem parte na herança não, né? Mas é adotiva. Meu pastor, meu pastor, que Deus continue lhe abençoando, você e sua família. E os demais irmãos que estão aqui, saiba, tenha bom ânimo todo dia, mesmo em meio às dificuldades. O muro pode estar meio alto, mas temos que fechar as brechas. Se não fechar as brechas, pode passar tudo e pode chegar ao nosso coração, né? Então, desde já agradeço a cada um de vocês. Chamar o evangelista Jorge para estar orando e nos pedindo com a bênção apostólica. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro dos amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, né? Saia nesta noite. Tenha bom ânimo. Te alegra, te anima e te aquieta. E espera no que o Senhor vai fazer na vida da igreja. Amém? Vamos orar. Pai, louvamos a Ti nesta noite, Senhor Deus, por tudo aquilo, Senhor Deus. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo, Pai. Deus, pedimos a Ti, Senhor Deus, que nos despedindo da Tua casa, nos leva para casa sob Tua mão protetora, nos guarda, Senhor Deus, nos dá um restante de noite abençoada, nos livra, Senhor Deus, do ato do maligno, das setas satânicas, tudo aquilo, Pai. Abençoa o sono do Teu povo nesta noite, Pai, e dá um amanhecer na Tua presença, Deus. É assim, Deus, que eu oro a Ti e te agradeço, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor nesta noite.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja desde hoje para sempre. Todos dizem amém. Cumprimente seu irmão e vão em paz em nome de Jesus.